Generais de Deus, Aimee Semple McPherson, uma mulher separada por Deus. Provavelmente alguém deve tê-la visto marchando pela rua principal, vindo dos lados do banco e da barbearia, uma jovem muito nova, usando um vestido branco e carregando uma cadeira. E em pé naquela cadeira, ergueu as mãos em direção ao céu, como se estivesse suplicando por ajuda, e depois disso não fez mais nada. Ela fechou seus grandes olhos e simplesmente ficou ali, com seus braços estendidos, imóvel como estátua de mármore. Mesmo com seus olhos fechados, Aimee podia perceber as pessoas curiosas se aproximando com uma atitude crítica, até que o número já chegava a uns 50 espectadores, que a vaiavam de maneira escancarada. Então a jovem abriu os olhos e olhou ao seu redor. "Gente!", gritou ela, saltando da cadeira. "Venha rápido e sigam-me!" Pegando a cadeira pelo encosto, ela foi abrindo passagem entre a multidão e começou a correr descendo a rua principal. As pessoas a seguiram, primeiro os garotos, depois homens e mulheres. Eles a seguiram direto até a porta da Missão Vitória, que estava aberta, e ali havia lugar suficiente para que todos se sentassem. "Tranque a porta", cochichou ela para o porteiro. "Tranque a porta e a mantenha fechada até eu terminar a pregação." Aimee Semple McPherson tem sido descrita como uma mulher à frente de seu tempo. Na verdade, ela foi a pioneira espiritual que preparou o caminho para nós e deve ser considerada grande responsável pela forma com que demonstramos o cristianismo em nossos dias. Aimee seguia em frente mesmo contra todas as previsões. Sua biografia mostra que ela era uma mulher dinâmica e de personalidade marcante. Não havia fraqueza em sua pessoa. Para ela, os desafios eram para serem aceitos e vencidos. Estava sempre muito bem informada sobre tudo o que dizia respeito aos meios de comunicação. Na verdade, ela os influenciava na direção que queria. Se as notícias publicadas a seu respeito pareciam negativas, ela sempre conseguia dar um jeito de tirar o melhor da situação, mantendo sempre um sorriso nos lábios. Se alguém dizia para tomar cuidado com alguma coisa, estava pronta a fazer exatamente o contrário, se recusando a curvar-se ao medo. De fato, não havia nada que fosse tão radical para Aimee Semple McPherson. Qualquer coisa que precisasse ser feita para atrair uma pessoa, ela fazia. Ela se sentava com os publicanos e prostitutas em lugares que o cristão comum jamais pensaria em fazê-lo, e por causa disso, os pobres, os medíocres e os ricos, todos tinham um amor especial por ela, e eles compareciam às suas reuniões aos milhares. Entretanto, os religiosos a detestavam, e isso é absolutamente óbvio. Quando os políticos denominacionais pareciam querer atrapalhar e ferir o seu ministério, Aimee raramente lhes dava atenção. Ela jogou por terra os preconceitos religiosos e a mesquinhez das denominações, e até parecia que tinha pena daqueles que se deixavam controlar por esse domínio. Ela se dedicou a construir um ministério tão amplo e de tamanha grandeza que até mesmo Hollywood quis saber mais acerca dele. Numa época em que as mulheres eram consideradas apenas um acessório para o ministério, Aimee construiu o Templo Angelus com o propósito de incluí-las. Aquele templo foi erguido e inaugurado durante a Depressão. Era uma construção muito elaborada, onde podiam sentar 5.000 pessoas. Quando o prédio já lotava a sua capacidade 3 vezes durante o domingo, Aimee se aventurou ainda mais, abrindo a primeira estação de rádio evangélica do mundo e fundando uma das denominações que mais crescem nos dias de hoje. Aimee viveu no auge do movimento pentecostal, época cheia dos pode e não pode da religião, e quando as mulheres, de um modo geral, não eram aceitas no ministério de liderança. E para piorar ainda mais aquela situação para os padrões religiosos da época, Aimee era uma mulher divorciada. A vida de Aimee começou em meio a escândalos e polêmicas. Nasceu no dia 9 de outubro de 1890, filha de James Organ e Mildred Mayne Kennedy, em um local próximo de Salford, Ontário, Canadá.
Filha única, Amy Elizabeth Kennedy cresceu em uma pequena cidade onde rumores e fofocas corriam soltos, alimentados por aqueles que tinham restrições quanto às circunstâncias de seu nascimento. Seu pai, que na época contava com 50 anos de idade, casou-se com sua mãe, Mayne, quando ela ainda era uma adolescente de apenas 15 anos. Antes de se casar, a órfã Mayne havia sido uma militante fervorosa do Exército de Salvação. Sentindo o chamado para o ministério, ela evangelizava dia e noite pelas cidades de Ontário. Algum tempo depois, ela viu um anúncio em jornal que dizia que a família Kennedy estava em busca de uma enfermeira que pudesse morar no emprego para cuidar da senhora Kennedy. Mayne aceitou o emprego e se mudou para a casa daquela família, deixando seu ministério de lado. Após a morte da senhora Kennedy, Mayne permaneceu no seu emprego e não muito tempo depois, o senhor Kennedy pediu Mayne em casamento. A cidade trovejou de fofoca, mas James Kennedy não deu a menor importância aos falatórios e eles se casaram. Contudo, um dia após o casamento, Mayne caiu de joelhos e orou a Deus. Ela confessou que não havia sido fiel a seu chamado e pediu ao Senhor que a perdoasse e fez a seguinte oração: Senhor Deus, se ouvires a minha oração, do mesmo modo que ouviste a oração de Ana no passado, e me deres uma filha, eu vou dedicá-la totalmente à tua obra, para que ela pregue a palavra como eu deveria ter pregado, ocupe o lugar que eu deveria ter ocupado e viva a vida que eu deveria ter vivido em teu serviço. Ó Senhor, ouça a minha oração e responda-me. Pouco tempo depois, Mayne ficou grávida. Ela nunca teve dúvidas de que seu bebê seria uma menina. Por isso, tudo o que ela planejava, comprava ou ganhava para o bebê era na cor rosa. Então, como uma resposta à sua oração, uma garotinha nasceu no dia 9 de outubro de 1890, na casa dos Kennedys, em uma fazenda canadense que ficava nas proximidades da cidade de Salford. Os salvacionistas vieram visitar o bebê. Quando estavam ali, deram a Mayne a triste notícia de que Catherine Booth, esposa do grande general William Booth, havia falecido. Catherine tinha sido cofundadora do Exército de Salvação e um dos visitantes sugeriu que Amy poderia muito bem ser sua sucessora. Qualquer que fossem os planos de Deus para aquela criança, depois que Mayne ouviu aquelas palavras, ficou bem claro para ela que Amy certamente iria crescer para realizar uma obra muito além de suas expectativas. Quando Amy tinha apenas 3 semanas de vida, Mayne a dedicou ao Senhor durante um culto realizado no Exército de Salvação. Sua infância foi maravilhosamente perfeita. Ela era a única criança em uma espaçosa casa de uma grande fazenda, com vários animais como seus amiguinhos de diversão. Cresceu ouvindo as histórias bíblicas de Daniel na cova dos leões, José e Faraó e Moisés conduzindo os filhos de Israel em sua saída da terra do Egito. Quando ela estava com 4 anos de idade, ia para as esquinas, subia em um banco de madeira e contava histórias bíblicas para uma grande multidão que sempre se aproximava para ouvi-la. Amy era uma garotinha muito corajosa e cheia de ideias obstinadas. Nada a assustava, exceto a certeza de que em qualquer lugar que estivesse, Deus podia ver absolutamente tudo o que ela fazia. Certa vez, estando doente de cama, o empregado apareceu na porta do seu quarto e perguntou-lhe se ela estava precisando de alguma coisa. Amy deu um profundo e mimado suspiro e disse: "Eu gostaria de ouvir os sapos cantando. Vá até o pântano e me traga uns 3 ou 4 deles e os coloque em um balde de água ao lado de minha cama." Então o homem fez o que ela disse e aproximadamente 1 hora mais tarde voltou trazendo um enorme balde cheio de água e lírios e com sapos dentro. Ele saiu logo em seguida para o trabalho, mas não ouviu Amy gritando por ele para que voltasse e colocasse os sapos de volta no balde, pois os bichinhos haviam pulado fora e estavam saltando por todos os lados dentro do quarto. Foi a mãe de Amy, Mayne, que teve de recuperar os intrusos viscosos. Na escola, Amy sempre era líder. Quando as outras crianças a irritavam chamando-a de filhinha do Exército de Salvação, ela ficava muito brava, porém, em vez de partir para a briga, preferia levar tudo na brincadeira. E no futuro, foi exatamente esse tipo de reação que fez com que ela se tornasse tão popular.
Um dia, quando alguns colegas estavam zombando dela, em lugar de agir em represália, Amy preferiu pegar uma caixa, uma régua e uma toalha de mesa vermelha. Em seguida, indicou um garoto para carregar a bandeira vermelha e começou a marchar em volta da sala, batendo na caixa como se esta fosse um tambor, enquanto cantava com todas as suas forças. No início, os garotos entraram em fila atrás dela, fazendo piada com a marcha, mas depois começaram a gostar, e não demorou muito e as garotas se juntaram ao divertido desfile. E desse dia em diante, ninguém mais incomodou Amy com o assunto do exército de salvação. Sua fé sempre atraía, nunca afastava. Quando Amy ainda era uma criança, gostava muito de ver a sua mãe, que era a superintendente da escola dominical, nas reuniões dos salvacionistas. Logo que voltava para casa, juntava algumas cadeiras em círculo em seu quarto e ficava imitando a mãe, pregando para um grupo imaginário. Na sua foto de escola, Amy, então com 8 anos de idade, está sentada no meio da classe, segurando placa com o nome da turma. As outras crianças sentadas ao lado da professora estão visivelmente aborrecidas. Elas estão tristes porque, pouco antes da foto ser tirada, começaram a discutir sobre quem iria segurar a placa. E foi então que, no meio da discussão, Amy repentinamente pulou no meio do grupo e agarrou o objeto do desejo de todos os outros alunos. Assim, enquanto as crianças tentavam tirar de suas mãos a tão cobiçada placa, a professora pegou todos eles e os fez sentar exatamente na hora de tirar a foto. Aquela fotografia serve como algo profético do ministério futuro de Aimee Semple McPherson. As crianças sentadas a seu redor, incomodadas por sua coragem e determinação, e bem no meio delas, entre as pernas protetoras de sua professora, Amy sentada, cheia de alegria e confiança em uma vitória triunfante. Já durante a sua juventude, o caráter dogmático de Amy começou a aparecer. Ela era uma pessoa que tinha uma atitude competitiva em relação à autoridade. Se alguém fosse escolhido para ser o líder dela em algum acontecimento, teria de provar que tinha condições de fazer isso, antes de esperar qualquer atitude de submissão por parte dela. Isso não significa absolutamente que ela fosse uma pessoa desrespeitosa ou rebelde, e ela nunca desejou, de verdade, ser um desafio à autoridade. Era simplesmente pelo fato de que a sua habilidade de liderança era tão forte que todos aqueles que estavam ao seu redor sentiam-se automaticamente desafiados e sem palavras. Mesmo quando ainda era uma criança, sempre que entrava em algum lugar, era capaz de atrair a atenção de todos, mesmo sem precisar falar uma única palavra. Alguns dizem que Amy foi uma criança muito mimada e que foi o pai, James Kennedy, o responsável por esse seu comportamento. Afinal de contas, ele tinha muita alegria com a sua pequena e corajosa menina. Outros dizem que ela simplesmente deixava-os cansados e sem ânimo para ir contra suas vontades, por causa do seu espírito superativo e de sua enorme criatividade. Contudo, para Mine e James, ela era uma resposta de Deus e a tratavam como a um verdadeiro tesouro. Mine Kennedy era uma boa mãe para Amy e protegia a filha como um verdadeiro falcão. E só o fato de alguém ser capaz de fazer frente a ela já era um grande feito. A simples façanha de Amy conseguir manter suas convicções, mesmo tendo a mãe por perto, serviu para preparar a jovem para os inúmeros questionamentos difíceis que teria de enfrentar no futuro como uma grande líder cristã. Por causa de seu ardor pela vida e sua força emocional, Amy logo começou a gostar dos aplausos. Como uma pré-adolescente, sua personalidade dramática se tornou conhecida nas produções teatrais de sua vida, e na escola ela se tornou uma oradora muito popular. Com a idade de 12 anos, Amy ganhou a medalha de prata por um discurso que apresentou na União de Mulheres Cristãs pela Abstinência em Ingersoll, Ontário, Canadá. Depois disso, foi para London, Ontário, em busca da medalha de ouro. Quando ela estava com apenas 13 anos, já era uma famosa e importante oradora. Era convidada para participar dos jantares da igreja, de várias organizações, de eventos natalinos, festivais e piqueniques.
As comunidades de Ingersoll e Salford logo perceberam que as pessoas viriam de quilômetros de distância somente para ouvirem as apresentações dessa garota que tinha um talento especial. O treinamento de Amy na Igreja Metodista de Salford logo iria causar-lhe alguns problemas. Embora os metodistas encorajassem as palestras e a diversão dentro de seus templos, condenavam veementemente que se assistisse a filmes e peças teatrais fora dos seus domínios. De fato, Maine havia aprendido que os filmes cinematográficos eram a coisa mais pecaminosa já inventada. Assim, Amy cresceu em meio a uma geração que seguia regras religiosas muito rígidas. Os líderes da igreja e algumas outras pessoas a advertiram seriamente de que, se algum dia ela fosse a algum cinema, acabaria indo para o inferno. Contudo, na primeira vez que recebeu um convite para ir a um cinema, não pensou duas vezes antes de aceitar. Ao chegar ali, reconheceu vários outros membros de sua igreja, entre eles um professor da escola dominical. Toda essa hipocrisia a afetou profundamente. Em 1905, quando ela começou a fazer o ensino médio, a teoria de Darwin era a última moda na escola. Repentinamente, todos os livros estavam cheios dessa teoria que dizia que a vida na Terra havia surgido de uma ameba e que o homem era primo do chimpanzé. Amy ficou chocada, embora ela ainda não houvesse tido a experiência do novo nascimento, havia sido criada dentro dos princípios bíblicos e sentiu-se totalmente insultada com as pretensões de Darwin. Então ela se aproximou de seu professor de ciências e, com toda a coragem que lhe era peculiar, perguntou-lhe sobre o assunto. Segundo ele, até onde era do seu conhecimento, a pesquisa biológica tinha superado as antigas superstições. Contudo, ela o deixou tão sem saída que o pobre homem finalmente teve de reconhecer as suas limitações. E para finalizar a questão, ele lhe entregou uma lista de livros da biblioteca para que estudasse. A jovem Amy Elizabeth aceitou o desafio. Ela não apenas leria todos aqueles autores seculares e suas teorias, como também, ao terminar, ninguém a não ser os próprios autores iriam saber mais sobre a teoria de Darwin do que ela. E essa atitude se tornaria padrão durante toda a sua vida. Amy era uma pessoa diligente e imbatível. Contudo, durante as suas leituras, ela finalmente chegou à conclusão de que a teoria de Darwin tinha de ser a verdade. Afinal de contas, a igreja não praticava o que a Bíblia dizia. Parecia que a igreja era mais uma reunião social, um lugar de diversão, e não havia mais milagres como aqueles sobre os quais ela havia lido na Bíblia. Então começou a argumentar com os ministros visitantes e a questionar por que eles ainda continuavam pregando se os milagres já não aconteciam mais. Um desses ministros, quando questionado, engasgou-lhe e explicou-lhe como a era dos milagres havia ficado no passado, descrevendo esse evento como uma cessação dos dons. Depois, quando Amy o desafiou em outras passagens bíblicas, ele finalmente lhe disse que esses assuntos eram muito complicados para a cabeça dela. Obviamente, aquele homem não conhecia a determinação daquela moça. Uma outra noite, após o culto, Amy desafiou um pregador visitante de tal maneira que até seus pais ficaram pasmos. Se o que está na Bíblia é verdade, então por que as pessoas pagam altos impostos para financiar pesquisas que têm a intenção de minar a nossa fé? Perguntou ela ao inseguro ministro. E novamente, Amy ficou sem uma resposta convincente. Ela já estava sentindo-se péssima, porque parecia que ninguém tinha munição espiritual para responder às suas indagações. Amy finalmente chegou à conclusão de que, se algumas partes da Bíblia não eram mais verdadeiras para os nossos dias, então nada dela era verdade. Assim fez a seguinte dedução: se existe um vazamento em algum recipiente, então todo o conteúdo vai acabar ecoando por ali. Por isso, ela decidiu tornar-se ateísta. Quando ela voltou para casa, depois de travar essa última guerra de palavras com aquele pastor, Amy correu para o seu quarto, abriu a janela e começou a observar a noite. Enquanto ela reparava no esplendor das estrelas, começou a se quebrantar. Alguém ou alguma coisa tinha de ter criado os céus, e ela ansiava para saber o que ou quem. Ela estava cansada de histórias, de boatos. O que ela precisava agora era de fatos.
E foi então exatamente ali, em seu quarto, que Amy fez a seguinte oração: ó Deus, se é que existe um, revela-te a mim. E 2 dias depois, o Senhor atendeu ao seu pedido. Amy era o retrato de uma pessoa sumamente determinada. Com a idade de 17 anos, era uma linda jovem que parecia possuir tudo o que desejava. Diferente das outras moças de sua região, ela nunca falava em casamento ou filhos. Era muito inteligente e sua família tinha uma situação financeira muito confortável. Suas roupas, feitas sob medida, eram sempre na moda. Seus pais a adoravam e, além de tudo, ela tinha a habilidade de atrair a atenção das pessoas com apenas 1 ou 2 frases. Nessa época, ela já havia vencido todos os concursos de oratória dos quais havia participado. Costumava ir a salões de dança e encontrá-los cheio dos membros da igreja. Na verdade, a primeira pessoa com quem ela havia dançado em um salão daqueles tinha sido um ministro presbiteriano. Entretanto, mais do que tudo, Amy precisava de Deus e logo o encontraria. Certo dia, depois daquela noite em que pedira a Deus para que se revelasse a ela, Amy estava voltando da escola para casa na companhia de seu pai. Quando estavam descendo a rua Main, em Ingersoll, ela viu uma placa na vitrine de uma loja onde se lia Avivamento do Espírito Santo, Robert Simple, evangelista irlandês. Amy já havia ouvido que os pentecostais costumavam rolar pelo chão durante os seus cultos e que falavam um tipo de linguagem que ninguém conhecia. Ela também tinha ouvido falar de suas famosas histórias de gritos e danças. Por tudo isso, ficara bastante curiosa e assim na próxima noite, antes do ensaio dela para o programa de Natal, Janice Kennedy levou a sua filha até a missão. Eles sentaram-se na última fileira de bancos. Durante a reunião, Amy estava absolutamente atenta a tudo. Ela estava impressionada de ver algumas pessoas da cidade cantando e gritando aleluia com as mãos levantadas. Que show, pensou ela. Se não fosse um ateísta, ela mesma estaria gritando também, pensou. De sua redoma intelectual, Amy estava realmente se divertindo com aquele show ingênuo. Foi então que Robert Simple entrou dentro do salão. Naquele exato momento, tudo mudou para Amy. Ele tinha mais ou menos 1,98 m de altura, olhos azuis, cabelos castanhos encaracolados e possuía um excelente senso de humor. Mesmo alguns anos mais tarde, Amy continuava se referindo carinhosamente aos seus olhos azuis como tendo a luz do céu. Simple, um irlandês presbiteriano, pegou um navio em sua terra natal e foi para a cidade de Nova York. De lá, viajou por terra até Toronto, Canadá, e depois para Chicago, Illinois. Foi no ano de 1901 que as manifestações pentecostais, como falar em línguas, se espalharam de Topeka, Kansas, até Chicago. E foi lá, em Chicago, que Robert Simple falou em línguas pela primeira vez. Enquanto trabalhava como balconista em uma loja de departamentos da cidade, Deus o chamou para o ministério e ele se tornou um evangelista de grande sucesso, bastante conhecido em todo o Canadá e norte dos Estados Unidos. E agora ele estava ali, na cidade de Amy. Quando Simple entrou naquela pequena missão, pareceu que todo mundo de Amy havia parado. O reverendo Robert Simple subiu ao púlpito e abriu a Bíblia no 2º capítulo do livro de Atos. Depois de ler a passagem, repetiu uma simples ordem: arrependei-vos, arrependei-vos. Amy começou a se inquietar e a contorcer-se em seu banco. Cada vez que o pregador falava alguma coisa, suas palavras penetravam no coração da jovem como uma flecha. Mais tarde, ela disse: jamais havia ouvido um sermão como aquele. Usando a Bíblia como uma espada, ele dividiu o mundo inteiro em 2 partes. O jovem evangelista não via nenhuma possibilidade de alguém servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, pois se amarmos a um, então não poderemos amar ao outro. Ou somos por Deus ou contra ele. Simples assim. Amy bebia cada palavra. Então o jovem pregador ergueu os olhos para o céu e começou a falar em línguas. Enquanto ela olhava atentamente para ele, viu como se a face do jovem brilhasse com a luz vinda do seu interior. À medida que Simple falava, Amy compreendia perfeitamente tudo o que ele estava dizendo.
Era a voz de Deus revelando-se a ela em resposta à oração que havia feito 2 dias atrás. Desde o momento em que ouvi aquele jovem falando em línguas, não tive a menor sombra de dúvida, nem por um segundo, de que era Deus me mostrando minha verdadeira condição de pobre pecadora, perdida, miserável e condenada ao inferno. 3 dias depois, Amy parou a sua carruagem no meio de uma estrada deserta, ergueu as mãos para o céu e clamou pela misericórdia de Deus. O que aconteceu em seguida foi registrado por ela mesma. O céu encheu-se de luz, as árvores, os campos e os pássaros voando à minha volta estavam louvando ao Senhor e sorrindo para mim. Eu estava tão consciente do sangue perdoador de Jesus Cristo que parecia que podia senti-lo correndo pelas minhas veias. Finalmente, Amy havia tido a experiência do novo nascimento. Buscando uma direção para a sua vida, Amy orou a Deus e teve uma visão. Quando fechou os olhos, viu um rio escuro passando em sua frente e milhões de homens, mulheres e crianças caindo dentro dele. Aquelas pessoas estavam sendo tragadas pela correnteza das águas e não havia ninguém para livrá-las de caírem em uma enorme cachoeira logo à frente. Foi então que ela ouviu uma voz lhe dizendo: torne-se uma ganhadora de almas. Intrigada em como ela poderia realizar essa tarefa, Amy passou a buscar a Deus ainda mais. Naqueles tempos, as mulheres não podiam pregar, pois isso simplesmente não era permitido. Contudo, ela cria que se Pedro, um simples pescador, pôde pregar, talvez uma jovem canadense vinda da fazenda também poderia. E então ela decidiu procurar alguma orientação no Novo Testamento. Tão logo ela fez isso, chegou à conclusão de que o único requisito necessário para aquele que tinha um chamado para pregar era ser batizado com o Espírito Santo. Assim mesmo, contra a vontade de sua mãe, Amy começou a frequentar reuniões onde o objetivo maior era receber o Espírito. Essas reuniões estavam sendo realizadas em Ingersoll, Ontário. Havia abundância de manifestações nessas reuniões, cujo propósito era ajudar as pessoas a receberem o batismo com o Espírito Santo. Naquela época, em 1908, essas reuniões eram vistas por muitos como extremamente radicais. Preocupados, até mesmo os irmãos do Exército de Salvação resolveram procurar Maine para falar sobre o repentino comportamento pentecostal de sua filha. Entretanto, Amy nunca se importou com o que qualquer pessoa pensasse. Tudo que ela desejava era agradar a Deus e a Robert Simple. E foi o amor dele por Deus que fez com que ela passasse a buscar ao Senhor daquela maneira tão fervorosa. Ela realmente desejava conhecer a Deus da mesma maneira que Robert conhecia. Na escola, porém, as notas de Amy estavam indo de mal a pior, porque ela passava muito tempo nas reuniões buscando o Espírito Santo. Certa manhã, passando na porta da casa onde as reuniões eram ministradas, sentiu que simplesmente não poderia continuar seguindo seu caminho para a escola. Precisava muito falar em línguas. De fato, ela queria tanto falar em línguas que desceu imediatamente do trem e foi tocar a campainha daquela residência. Seu desejo pelo Senhor era tanto que agora ela estava até faltando às aulas para poder passar o tempo orando. Quando a convidaram para entrar, explicou o desejo do seu coração à líder do grupo e juntas começaram a buscar a Deus em oração. Amy chegou até mesmo a pedir ao Senhor que fizesse com que as aulas atrasassem para que ela pudesse ficar ali até receber o que estava buscando. E tão logo ela terminou de fazer esse pedido, uma nevasca caiu sobre a cidade de Ingersoll. A neve que caiu não apenas a impediu de ir para a escola, como também não lhe deu condições de voltar para casa. E Amy simplesmente adorou aquela situação. Ela ficou presa pela neve durante todo o final de semana, com tempo suficiente para poder dedicar-se com todo empenho a buscar o Espírito. No sábado, bem cedo, enquanto todos na casa ainda estavam dormindo, ela se levantou para continuar buscando a Deus. Quando ergueu a voz em adoração, seu louvor veio do mais profundo do seu ser, até que finalmente sentiu como se tivesse sido atingida por um raio que descera sobre ela, fazendo com que seu corpo tremesse desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Amy caiu no chão, sentiu como se estivesse envolta em nuvens de glória. Então, de repente, começou a falar em outras línguas. Primeiramente, apenas frases curtas, depois sentenças inteiras.
Naquele momento, todos na casa já haviam acordado com o barulho que ela fazia, e todos desceram as escadas gritando e se regozijando com ela, entre eles Robert Semple. Não se sabe quanto tempo ele permaneceu na cidade de Amy, entretanto, creio que deve ter ficado indo e vindo ali, pois estava presente naquele dia em que ela fora batizada com o Espírito Santo. Robert estava constantemente viajando, mas se correspondeu com Amy durante todo aquele inverno. Depois, no início da primavera de 1908, voltou para a cidade de Ingersoll e a pediu em casamento. De fato, ele pediu Amy em casamento na mesma casa onde ela havia recebido o batismo alguns meses antes. 6 meses depois, no dia 12 de agosto de 1908, ela e Robert se casaram na casa da fazenda dos pais dela, que ficava no município de Salford, Ontário. Por causa de Robert, Amy não chegou a terminar os seus estudos. Na verdade, ela abandonou tudo para poder amar, honrar e seguir o seu esposo, pois sentia que ele era tudo o que ela precisava para ter uma vida completa e maravilhosa. Ele era a minha escola teológica, escreveu ela mais tarde, o meu mentor espiritual e o meu amor fiel, meigo e paciente. Antes de se casarem, Robert e Amy já haviam conseguido convencer os pais dela de que falar em línguas era bíblico. Entretanto, foi bem mais difícil convencer sua mãe com relação ao chamado do casal para a China. Para conseguir os recursos para a viagem, Robert trabalhava em uma indústria durante o dia e à noite continuava pregando na igreja. Pouco tempo depois, a sua organização os enviou a London, Ontário, onde ministrava nas casas. Robert pregava e Amy tocava piano, cantava e orava por aqueles que se convertiam. E em apenas alguns meses, 100 pessoas já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, enquanto o número ainda maior havia se convertido. Eles também presenciaram muitas curas extraordinárias. Em janeiro de 1909, os Semple foram para Chicago, Illinois, onde Robert foi ordenado pelo pastor William Durham. Eles ficaram ministrando ali por muitos meses em um bairro italiano e estavam muito felizes e realizados. Mais tarde, naquele ano, eles viajaram com o pastor Durham para Findlay, Ohio, para trabalharem em uma outra missão. E foi ali que Amy teve a sua primeira experiência pessoal com a cura divina. Isso aconteceu quando ela caiu de uma escada e quebrou o tornozelo. O médico que engessou seu pé disse que ela nunca mais teria o uso normal dos ligamentos daquele membro e que deveria ficar sem colocar o pé no chão pelo menos por um mês. Contudo, ela continuou pulando em uma perna só para ir participar das reuniões de oração, mesmo que a menor vibração no solo lhe causasse grande dor. Finalmente, durante uma das reuniões, a dor se tornou tão intensa que ela teve de voltar para o seu quarto. Enquanto estava sentada, olhando para os dedos escuros e inchados, ouviu uma voz lhe dizendo: "Se você voltar para o salão de reuniões e pedir ao irmão Durham que imponha as mãos sobre o seu pé, eu vou curá-la." Reconhecendo que era a voz do Senhor, Amy obedeceu imediatamente. Lá na reunião, Durham estava caminhando entre os corredores, para cima e para baixo. Contudo, tão logo viu Amy, parou e colocou suas mãos no pé dela. Imediatamente, uma sensação como de um choque elétrico atingiu a sua perna, e na mesma hora, a cor escura dos dedos desapareceu. Sentiu os ligamentos voltando para o lugar à medida que o osso era restaurado. Então, repentinamente, não estava mais sentindo nenhuma dor. Tremendamente feliz, Amy pediu a alguém para cortar o gesso e retirá-lo do seu pé. Após algumas opiniões contrárias e outras a favor, o pessoal finalmente concordou em atender ao seu pedido. Quando o gesso foi retirado, todos se admiraram de ver que o seu pé estava totalmente curado. Imediatamente, Amy calçou os sapatos e começou a dançar por toda a igreja. Logo no início de 1910, os Semple, que agora estavam esperando a chegada de seu primeiro filho, embarcaram em um navio rumo à China. O casal visitou os pais de Robert na Irlanda e depois fizeram uma parada em Londres, onde ele pregou em várias reuniões. Enquanto ele estava fora, em uma dessas reuniões, um milionário cristão pediu a Amy que fosse pregar em Vitória e em Albert Hall. Ela tinha apenas 19 anos de idade e nunca havia pregado em público antes,
porém não gostaria de perder essa oportunidade de servir ao Senhor. Então, mesmo com receio, aceitou o convite e foi. Ao se colocar de pé, frente daquelas pessoas presentes naquela reunião, Amy abriu a sua Bíblia em Joel 1:4 e começou a pregar profeticamente sobre a restauração da igreja através das gerações. Na verdade, ela estava tão envolvida com aquele momento ali que, quando a reunião terminou, a única coisa de que ela se lembrava era da tremenda unção que havia inspirado a mensagem. Ela não se lembrava de nada do que havia dito, mas podia muito bem ouvir os aplausos e ver as pessoas enxugando os olhos. Em junho de 1910, a família Simple chegou a Hong Kong. Entretanto, Amy não estava preparada para o que viu. O costume chinês de comer larvas, insetos e ratos lhe causou grande repugnância. E para completar, o apartamento onde moravam era muito barulhento, por isso quase não conseguia dormir. Mais tarde descobriram que o pequeno apartamento era habitado por espíritos demoníacos que estavam fazendo alguns dos barulhos que ouviam dia e noite. Certo dia, os hindus colocaram fogo em um homem vivo, bem embaixo da janela de sua cozinha. Tudo isso, associado com muitas outras coisas, faziam com que Amy, na maior parte do tempo, vivesse à beira de uma crise histérica. E a situação piorou a tal ponto que ela chegou mesmo a odiar a missão, e por causa das suas precárias condições de vida, logo ela e Robert contraíram malária. O estado de saúde do seu esposo era pior do que o dela, e no dia 17 de agosto, após 2 meses depois de terem chegado ali, Robert Simple estava morto. Amy agora estava sozinha e indefesa numa terra estranha. Sua tristeza era insuportável e, para complicar ainda mais a sua situação, ela ainda estava grávida. No dia 17 de setembro de 1910, um mês após a morte do esposo, deu à luz a uma menina pesando pouco menos de 2 quilos e deu-lhe o nome de Roberta Starr. Entretanto, a morte de Robert havia inundado a vida de Amy de tristeza. Seu estado de melancolia era indescritível, deitada em uma cama de hospital, dominada pelo horror da realidade de ter de continuar sozinha. Às vezes, ela se virava para a parede do seu quarto no hospital e simplesmente começava a gritar. Finalmente, a mãe de Amy, Minnie, enviou-lhe dinheiro para que voltasse para casa. Quando a desolada missionária viúva pegou o navio para cruzar o Pacífico de volta para sua terra, aquele pequeno bebê que ela carregava nos braços era a única coisa que ainda lhe dava alguma esperança. Depois de voltar para casa, Amy ainda lamentou a morte de Robert por mais de 1 ano. Entretanto, continuou a buscar a vontade de Deus para sua vida. Viajou para Nova York e depois para Chicago, com a intenção de pregar nas igrejas que Robert havia deixado. Porém, sua filha começou a apresentar problemas de saúde e ela teve de retornar à sua cidade. Contudo, a dor que ela trazia no peito não impediu que ela ficasse parada durante muito tempo. Assim, algum tempo depois, retornou a Nova York. Durante aquele tempo em Nova York, Amy conheceu Harold Macpherson, que mais tarde se tornaria o seu segundo marido. Ele era de Rhode Island, e as pessoas o descreviam como um homem íntegro, objetivo, determinado e muito gentil. Assim, no dia 28 de fevereiro de 1912, Amy e Harold se casaram. Ela o apelidou de Mac. Roberta o chamava de Papai Mac. Eles se mudaram para Providence, em Rhode Island, onde foram morar em um pequeno apartamento. Harold conseguiu emprego em um banco e Amy ficava em casa, cuidando do lar. Em julho daquele mesmo ano, ela ficou grávida novamente. De acordo com a própria Amy, o único problema que ela e Harold tinham em seu relacionamento conjugal tinha a ver com a grande diferença entre os alvos de cada um. Ela descreveu os 3 anos após o seu segundo casamento como sendo muito parecidos com a história do profeta Jonas. Ela estava fugindo de Deus e, como resultado, estava sofrendo de depressão. Naquele tempo, ela passou por muitas enfermidades e, por fim, sofreu um colapso emocional. Rolf, seu único filho, nasceu no dia 23 de março de 1913. A maternidade lhe conferiu uma estabilidade e uma maturidade emocional que iria beneficiar em muito o seu futuro.
Pouco tempo depois do nascimento do filho, Amy começou a ouvir a voz de Deus falando com ela. Eu preciso que você pregue a minha palavra. Você irá? Era geralmente quando estava envolvida nos afazeres da casa que ela costumava ouvir aquela voz. Aquela sensibilidade para ouvir a voz de Deus que Amy desenvolveu naqueles anos iria mais tarde servir para despertar uma nação adormecida. As pessoas costumavam dizer que durante as suas ministrações ela se dirigia aos milhares do seu público como uma mãe se dirigia aos seus filhos. Em 1914, Amy trabalhou em sua cidade, pregando e ensinando em escolas dominicais. Entretanto, isso não estava mais satisfazendo o chamado, que agora estava praticamente gritando em seu interior: preciso que você realize um trabalho evangelístico. Você irá? E foi neste mesmo ano que Amy ficou gravemente enferma. Depois de várias cirurgias, o seu estado não apresentou nenhuma melhora. Ela ficou tão desesperada que suplicou a Deus que a deixasse morrer. Sua saúde estava tão debilitada que os médicos acharam melhor chamar a mãe de Harold e Minnie para informá-la de que a hora de Amy havia chegado. Contudo, quando Minnie ouviu o que eles disseram, lembrou-se claramente do dia em que orou a Deus pedindo por uma filha. Ela lembrou-se também de seu voto, de que Amy iria cumprir o chamado que ela própria havia rejeitado. Minnie se agarrou às promessas de Deus, recusando a deixar a filha morrer. As enfermeiras que estavam no quarto começaram a chorar quando viram aquela mãe angustiada deitar-se sobre o corpo da filha, chorando e renovando a promessa que fizera a Deus antes que ela nascesse. E já quase sem esperança, os médicos transferiram Amy do quarto onde ela estava para uma sala onde eles colocavam as pessoas que estavam à beira da morte. Foi então que Amy saiu do coma e começou a falar. Ela estava chamando as pessoas ao arrependimento e estava ouvindo a voz novamente. Você irá? Ela juntou todo o resto de energia que seu corpo ainda tinha e sussurrou que iria. Então ela abriu os olhos e já não estava mais sentindo nenhuma dor. E dentro de 2 semanas ela já estava de pé e curada. Nesta ocasião, Harold tinha um bom emprego e queria que Amy fizesse o que qualquer outra mulher de sua época fazia: lavar, passar, limpar e cozinhar. Entretanto, ela sentia que não era possível viver assim, tão presa ao lar, e ao mesmo tempo atender ao seu chamado ministerial. Assim, certo dia, na primavera de 1915, depois que Harold saiu para trabalhar, Amy arrumou as suas malas e a dos seus filhos, Roberta e Rolf, e partiu para Toronto. Antes de sair para participar da sua primeira reunião em um acampamento pentecostal, ela enviou um telegrama para Harold dizendo: eu tentei fazer as coisas do seu jeito, mas não consegui. Será que agora a gente não poderia fazer do meu jeito? Tenho certeza de que seremos felizes. Minnie concordou em tomar conta das crianças, pois assim Amy poderia iniciar o seu ministério. Somente muitos meses depois foi que Harold respondeu à mensagem da esposa. Entretanto, já fazia tanto tempo que eles dois estavam separados que ele não conseguiu mais reaproximar-se dela como gostaria. Após meses tentando resolver suas diferenças, tiveram de encarar o inevitável. Com o futuro incerto, Amy tinha medo que nunca mais tivesse o mesmo poder que desfrutava quando ainda estava casada com Robert. Ela temia que a unção de Deus não estivesse mais sobre a sua vida. Entretanto, seus temores findaram ao ser recebida calorosamente pelos amigos quando chegou naquele acampamento. Ela sentiu-se grandemente inspirada quando viu sinceros agradecimentos a Deus por parte dos amigos e quando sentiu novamente o fogo do Senhor queimando dentro de seu coração. Contudo, mesmo assim, sentiu que deveria confessar ao Senhor a sua negligência com seu chamado. Por isso, no primeiro apelo do primeiro culto, realizado ali no acampamento, ela foi a primeira a se prostrar diante do Senhor, e quando se ajoelhou no altar, sentiu a graça e a aprovação de Deus. Um amor tão grande como aquele, dizia ela, era mais do que o meu coração poderia aguentar. Antes mesmo de senti-lo, eu já estava caída ao chão, de costas, debaixo do seu poder. Amy permaneceu naquele acampamento por várias semanas. Ali ela lavou pratos, arrumou as mesas e orou pelas pessoas. Havia muito tempo que ela não se sentia tão feliz.
Logo, Amy começou a pregar por conta própria. Ela usava qualquer método para atrair as pessoas que viajavam de todas as partes do país para poder ouvi-la. Já no ano de 1915, ela tinha uma frequência de mais de 500 pessoas em suas reuniões. Ela era considerada a novidade do momento. Além de sua maneira dramática de pregar, ainda havia o fato de ser mulher, e uma mulher pregadora não era muito fácil de encontrar naqueles dias. Por isso, todos estavam curiosos para vê-la e ouvir o que tinha a dizer. Em uma de suas reuniões, as pessoas ali presentes recolheram $65 para ela. Com aquela oferta, ela pôde comprar a tão desejada tenda. Era uma mercadoria de $500 e que lhe custou apenas os 65 da oferta. Empolgada com um grande negócio que havia conseguido, Amy desenrolou a lona para montar a tenda e viu, decepcionada, que não havia sido um negócio tão bom assim. Afinal, em certos lugares, a lona estava rasgada em tiras. Sem se deixar abalar, ela rapidamente convocou alguns voluntários que ajudaram a fazer os remendos necessários. E ao final do dia, a tenda de retalhos estava de pé. Certo dia, olhando para a multidão, Amy viu Harold, que havia viajado até ali com o intuito de ouvi-la pregar, e antes que a noite terminasse, ele já estava cheio do Espírito Santo. A partir daí, ele decidiu ajudá-la nas reuniões. Havia uma empatia natural em Amy que acentuava ainda mais o seu estilo ministerial, atraindo multidões de pessoas de todas as classes sociais. O povo se identificava com ela, pois afinal de contas, todos sabiam o que é ter uma mãe e a consideravam como se fosse a mãe deles. E aqueles que vinham até ela experimentavam o poder de Deus por intermédio de manifestações surpreendentes. Muitos vinham simplesmente porque queriam sentir a presença de Deus, e milhares acabavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. Durante os próximos 7 anos, Amy cruzou os Estados Unidos 6 vezes. Entre os anos de 1917 e 1923, ela pregou em mais de 100 cidades, realizando campanhas que duravam de 2 noites até um mês inteiro. A primeira experiência de cura divina que ela teve em seu ministério aconteceu com uma mulher que sofria de artrite reumatoide. O pescoço daquela senhora estava tão retorcido que ela não conseguia sequer olhar para Amy. Entretanto, imediatamente após a oração da fé, ela virou seu pescoço e conseguiu fitar o rosto da evangelista. Neste exato momento, Amy percebeu que Deus havia curado a sua enfermidade. Aimee Semple dizia enfaticamente que nunca procurou exercer o ministério de cura divina e que essa ideia não a agradava nem um pouco. Contudo, as manifestações de cura divina vieram junto com seu chamado evangelístico. Grande multidão de pessoas vinham até ela em busca de oração, depois de ouvirem do sucesso extraordinário resultante das respostas às suas orações. Certo dia, em uma de suas reuniões, as ofertas foram suficientes para que ela adquirisse um automóvel e ela comprou um Packard modelo Touring, ano 1912, o qual logo se tornou a sua igreja itinerante. Amy abaixava a capota, ficava de pé no banco de trás e pregava em 8 a 10 reuniões por dia. E entre uma reunião e outra, ela distribuía folhetos e panfletos, convidando a todos para virem assistir às outras reuniões. Embora Amy dirigisse as reuniões com muita graça, também mantinha uma posição firme. Ela havia desenvolvido uma grande força física, carregando a sua tenda e fixando seus pregos no solo. Durante o processo de instalação da mesma, na verdade, ela tinha mais força e falava mais alto que a maioria dos homens. Como já mencionamos, Amy era conhecida por suas pregações apaixonadas. Ela geralmente tratava o seu público como uma mãe trata os seus filhos, nunca condenava ou ameaçava e sempre encorajava os seus ouvintes a se apaixonarem pela graça e a misericórdia de Deus. Entretanto, como uma mãe que precisa ser firme com os filhos, Amy não era nada fraca. Certa vez, uma lâmpada explodiu em seu rosto, deixando-o em chamas. Ela correu e enfiou a cabeça dentro de um balde de água, mas mesmo assim ficou com o rosto e o pescoço cheio de bolhas. E para piorar a situação, tudo isso aconteceu diante de uma plateia onde havia pessoas que estavam ali só para colocarem Amy contra a parede, fazendo-lhe perguntas difíceis e desconcertantes. Isso sem falar no sarcasmo. O local estava cheio na noite em que isso aconteceu, então ela foi para trás da tenda, sentindo muita dor.
Em seguida, um dos que estavam ali, só para perturbar, pulou para a plataforma e disse: "A senhora que prega cura divina se machucou. Ela queimou o rosto e por isso não haverá reunião esta noite." Entretanto, assim que ele disse isso, Amy levantou a barra da lona da tenda e entrou furiosamente, saltando para cima da plataforma. Ela estava sentindo dores terríveis, mas ainda conseguiu juntar forças suficientes para sentar-se ao piano e clamar: "Eu louvo ao Senhor porque me curou e levou embora toda a dor." Então, depois de cantar umas 2 ou 3 estrofes de hino, a multidão presenciou um milagre. O rosto de Amy passou rapidamente de uma cor avermelhada para a cor natural de sua pele. Amy aproveitava cada oportunidade que tinha para reunir as pessoas e falar-lhes de Jesus. Por isso, certo dia, enquanto visitava uma cidade onde estava tendo um desfile de Mardi Gras, carnaval, sentiu que seus esforços de chamar a atenção dos presentes seriam insuficientes, caso ela não arranjasse logo um bom plano. Ao observar o desfile, ela percebeu que muitos dos carros alegóricos estavam representando temas dos diferentes estados, bem como do comércio local. Então, mais do que depressa, ela transformou o seu Packard 1912 em um carro alegórico, retratando uma igreja. Seu pessoal rapidamente ajudou a cobri-lo, fazendo-o parecer uma montanha com uma tenda no topo. Em seguida, eles colocaram o carro com palmeiras verdes e musgo espanhol. Nas laterais, ela pintou as seguintes frases: "Jesus breve virá" e "Estou indo para uma reunião pentecostal. E você?" Dentro do veículo, Amy tocava o seu pequeno órgão, enquanto Harold colocava o carro dentro do desfile, sem que os policiais percebessem. A multidão adorou a novidade, gritou em aprovação, deu ruidosas gargalhadas e vivas. Naquela noite, Amy e seu grupo conseguiram encher a tenda. Parece que aquela nossa atitude audaciosa no desfile agradou em cheio as pessoas, concluiu Amy. Foi mais ou menos nesta época que Amy começou a publicar The Bridal Call, o chamado para as bodas, que inicialmente era apenas um jornal de 4 páginas. Contudo, dentro de 3 meses, sua publicação já era uma revista de 16 páginas, contendo fotos, sermões, poemas e um cupom com preço da assinatura. A intenção de Amy com essa publicação era transformar a igreja, tirando o jugo de condenação e pecado, colocando em seu lugar o tom de celebração e alegria comum em um casamento feliz. A fama que Amy tinha com relação à sua liberdade no Espírito Santo atraía pessoas de diferentes meios. Logo, toda sorte de caçadores de emoções, andarilhos e bandidos da região estavam frequentando a sua tenda. Quando as reuniões não eram tão grandes, ela podia controlá-las bem. Entretanto, quando o número chegou na casa dos milhares, a única maneira que ela tinha de acalmar as explosões emocionais dos presentes era recorrer às músicas especiais e aos cânticos congregacionais, e isso Amy fazia com grande maestria. E não demorou muito, e ela estava introduzindo apresentações teatrais como o drama e a narrativa em suas pregações. Amy sentia-se à vontade entre a comunidade negra de sua cidade e gostava muito de visitar os seus lares, e não raro via que era bem mais pobre do que eles. E eles sabiam que Amy Simple retribuía o amor que tinha por ela. Corriam para junto dela em grande número quando os visitava e ministrava a eles nas plantações de fumo e de algodão no sul do país. O número de pessoas nas reuniões continuava aumentando. Entretanto, a vida pessoal de Amy começou a dar problemas novamente, pois ela e Harold estavam novamente em desacordo a respeito do ministério. Ele não estava nada satisfeito com a vida nômade que eles estavam levando, tampouco entendia a visão de futuro de sua esposa. Por isso, finalmente, depois de uma noite inteira de discussão, Harold juntou suas coisas e foi embora. Alguns anos mais tarde, Harold deu entrada nos papéis de divórcio, alegando que Amy o havia abandonado. Entretanto, ela refutou essa acusação, afirmando exatamente o contrário. Harold seguiu sua vida e casou-se outra vez, conseguindo uma vida conjugal nos termos que ele julgava normais para sua família. Nesta época, Mine decidiu ajudar no ministério de Amy e trouxe com ela Roberta, que agora tinha 7 anos de idade.
Já fazia 2 anos que Amy não via a filha. Assim que Roberta veio ficar com a mãe, ficou logo empolgada com o ministério que ela desenvolveu e adorava vê-la pregar. Imediatamente, Maine resolveu cuidar da questão do grande número de pessoas que sempre vinham para as reuniões, pois cada dia Amy atraía um número maior de gente. Com milhares enchendo suas reuniões, ela precisava desesperadamente de alguém para ajudá-las nesta área. E a mãe de Kennedy era a pessoa certa para isso. Ela cria que o evangelismo era mais do que fé, exigia organização. O jeito meticuloso de Maine estava na mesma altura que a unção de Amy, e isso mais tarde iria levá-la das tendas para os estádios. Mesmo no meio de toda a agitação e o envolvimento que demandava o ministério, os filhos de Amy diziam que sempre se sentiam seguros quando viajavam com ela e adoravam estar na estrada com a mãe. Apesar disso, algumas pessoas a acusaram de tornar a vida dos filhos muito difícil. Contudo, a verdade é que os dois ficavam muito desapontados quando não podiam acompanhá-la em algumas de suas viagens. Tanto Rolf quanto Roberta sempre guardavam maravilhosas lembranças da mãe. A filha gostava de relembrar das histórias que a mãe contava quando estavam viajando na estrada. Certa ocasião, depois que Amy descreveu uma nuvem de maneira tão bela, Roberta desejou pegar uma. Então a mãe prontamente parou o carro no acostamento, pegou uma garrafa vazia e desceu do veículo. Em seguida, ergueu a garrafa, destapando no ar, até que a névoa que havia ao redor formasse minúsculas gotinhas ali dentro. Em seguida, voltou para o carro e deu de presente para Roberta, como se fosse uma nuvem de verdade. Rolf, por sua vez, lembra de certa ocasião em que estava precisando muito de um par de sapatos e de como alguém os doou para ele. Quando a caixa chegou, todos estavam ansiosos para ver. Entretanto, ao tentar calçá-los, descobriu que eram pequenos. Os que estavam por perto ficaram desapontados, até que Roberta perguntou: "Mãe, o que aconteceu com o sapato dos israelitas durante a peregrinação pelo deserto? Os pés das crianças devem ter crescido." Então, sem pensar, Amy respondeu rapidamente: "Deus deve ter feito com que os seus sapatos esticassem." Ao ouvir essa resposta, Roberta perguntou-lhe se Deus iria fazer o mesmo pelos sapatos de Rolf, e a mãe disse: "Não sei, querida, mas vamos nos ajoelhar e pedir isso a ele." Depois que oraram, Rolf experimentou novamente o calçado e desta vez serviu perfeitamente. Houve ainda uma outra ocasião quando Rolf participava de um acampamento e se feriu. Ele estava brincando descalço em um gramado alto e machucou o pé em um rastelo que estava escondido no meio da grama. Seu ferimento foi profundo e estava sangrando bastante. Quando Amy ficou sabendo do acidente que havia acontecido com seu filho, correu para o lugar onde ele estava e o carregou para sua cama, naquela pequena barraca. Rolf lembra com carinho de como a mãe segurava seu pé machucado enquanto orava a Deus pedindo que o curasse. E logo depois que ela terminou de orar, ele adormeceu quase que imediatamente. Muitas horas mais tarde, Rolf acordou com o barulho das pessoas que estavam na tenda de reuniões, distante do lugar onde ele estava. Quando levantou-se, viu a mancha de sangue na sua cama e olhou na sola do pé para ver a ferida que havia feito com o rastelo. Contudo, para sua surpresa, não havia nenhum sinal de ferimento ali. Imaginando ter olhado o pé errado, ergueu outro pé e olhou, mas este também estava absolutamente sem nada. E muito feliz com o que estava vendo, compreendeu que o seu pé estava completamente curado. Das doutrinas do início do pentecostalismo, a única que se tem conhecimento que Amy tinha oposição contrária era da santificação como a segunda obra da graça. Ela cria firmemente que aqueles que alegavam possuir ou procuravam alcançar a perfeição cristã geralmente davam as costas para as pessoas do mundo, criando um isolamento religioso. Ela queria que o evangelho servisse para todos. Não desejava que ninguém se sentisse intimidado ou de alguma forma cercado de ir às reuniões para ouvir o evangelho. Amy sentia grande preocupação com a atitude elitista que ela percebia na igreja e que mantinha afastados os pecadores necessitados. Ela chamava o pecado de pecado e convidava todos ao arrependimento. Não importa o nome bonito que você dê, pecado é sempre pecado.
Deus olha para o coração do homem e procura por santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Precisamos ser salvos e santificados, mas tudo isso é alcançado somente por intermédio do precioso sangue de Jesus Cristo. Em 1908, quando a Primeira Guerra Mundial estava assolando a Europa e a América estava infestada por uma gripe endêmica mortal, a doutrina que Amy pregava era vista como um raio de esperança. Um dos seus maiores triunfos, apreciado por todos, era sua atitude de reserva. E para demonstrar isso, certo dia, quando ela estava procurando um novo vestido para comprar, o Senhor falou com ela: "Você é ou não é serva de todos? Se é, então vá para a seção de uniformes e peça para ver um vestido de empregada." Então Amy desceu e comprou 2 uniformes pelo preço de $5. E daquele dia em diante, ela era sempre vista usando seus vestidos brancos com capa, característicos de uma serviçal. Certa tarde, quando Roberta estava passando muito mal com uma forte gripe, perguntou à sua mãe por que eles não tinham uma casa como todo mundo. Então, quando Amy estava orando pela cura da filha, Deus falou com ela que não apenas iria curar Roberta, como também lhes daria uma casa nas terras ensolaradas do sul da Califórnia. Ela chegou mesmo a ter uma visão da sua nova casa, onde via um belo bangalô com um jardim de rosas. Assim, tão logo Roberta sarou, a família partiu para a Califórnia. Mais tarde, ela disse que eles não faziam a menor ideia do tamanho do milagre que seria aquela casa. Quando mamãe nos falou que alguma coisa iria acontecer, disse com tanta convicção como se já tivéssemos o dinheiro no banco. Aquela viagem seria uma verdadeira aventura. Os mapas eram raros, as cidades muito distantes uma das outras e as condições das estradas eram sempre uma incógnita. Entretanto, nada disso foi suficiente para desanimar Amy. Assim, tão logo foram liberados para fazer a viagem, por causa das restrições referente à gripe influenza que havia atacado Roberta, Amy dirigiu para Indianápolis, na costa oeste. E foi ali que ela encontrou-se com Maria Woodruff Eder, acontecimento que foi um dos mais empolgantes de toda a sua vida. Ter a oportunidade de finalmente conhecer a mulher que tanto havia inspirado deixou Amy Elizabeth vibrando de alegria. Quando chegou em Los Angeles, no final do ano de 1918, descobriu que a sua fama havia chegado antes. Agora, a missão da Azusa era apenas uma lembrança. Seus antigos membros haviam se espalhado pela cidade, mas continuavam esperando pela pessoa que Deus usaria para reuni-los novamente. E quando Amy chegou, eles pensaram que seria ela essa pessoa. 2 dias depois de sua chegada, Amy pregou uma mensagem para 700 pessoas intitulada "Grite, pois o Senhor te entregou esta cidade." E já no início de 1918, os corredores, os andares e as soleiras das janelas do auditório filarmônico ficavam lotados de pessoas que vinham para ouvi-la pregar. O povo de Los Angeles fazia de tudo para agradar a Amy e a sua família. Então, menos de 2 semanas depois que eles haviam chegado à cidade, uma mulher se levantou durante uma reunião e disse a Amy que o Senhor havia tocado em seu coração para que doasse a ela um pedaço de terra onde pudesse construir uma casa. Logo em seguida, outros se levantaram, doando a mão de obra e o material para a construção. Até mesmo as mudas das rosas que ela havia visto em sua visão foram doadas. Assim, no mês de abril, a casa, com suas varandas e uma lareira, tornara-se uma realidade. Nesta época, Amy começou a sentir uma grande necessidade de ter um local permanente para a realização das reuniões. Assim, entre os anos de 1919 a 1923, ela cruzou os Estados Unidos 9 vezes, pregando e levantando fundos para a construção do Angelus Temple, Templo Angelus. E em todos os lugares por onde passava, ia conquistando o coração de todas as pessoas. O tom da pregação de Amy podia mudar de uma conversa de criança e assuntos de moça, como ela sempre gostava de fazer para agradar o seu público, até o tom solene e profundo de uma dinâmica profetisa ganhadora de almas. Deus havia lhe concedido a habilidade de adequar os seus sermões às muitas diferentes situações.
Os meios de comunicação descobriram Amy em 1919, dando início a um relacionamento amor-ódio que mais tarde se tornou um dos mais conhecidos e comentados da América do Norte. Amy os amava, mas eles nunca tinham certeza do que ela estava fazendo com eles. Afinal, esses veículos de comunicação não estavam acostumados com gente que soubesse se aproveitar dos métodos que usavam e procuravam derrubá-la com perguntas ardilosas, do tipo: Amy, você acha que usar meia fina é pecado? Ao dar a resposta, ela graciosamente cruzava as pernas e dizia: depende totalmente de quanto se mostre delas. Esse tipo de espaço que a mídia lhe dava contribuía ainda mais para fazer de Amy um fenômeno nacional. Em Baltimore, Maryland, o primeiro salão onde ela pregou tinha capacidade para 3.000 pessoas sentadas. Entretanto, por falta de lugar para sentar, muitas pessoas tiveram de voltar para casa sem assistir à reunião. Por essa razão, ela alugou um outro local onde havia cadeiras para 16.000. E foi aqui que Amy chocou a multidão por ter repreendido um comportamento demoníaco camuflado como se fosse uma demonstração de adoração. Até então, era considerado antiético confrontar alguém que estivesse em êxtase pelo Senhor. Entretanto, Amy repreendeu a senhora que estava tendo esse comportamento e pediu a um membro do coro para ir com tal senhora para uma sala menor. Ela ficou em oração, observando aquela mulher por algum tempo. Depois, desafiando a ética da liderança de seus dias, convocou a igreja a que agisse com maturidade espiritual, dizendo: está provado que essa mulher é uma louca que estava internada em um asilo. Entretanto, esse é um tipo de pessoa que muitos dos crentes permitiram se exibir no púlpito, simplesmente por temerem estar apagando o espírito. Enquanto Amy estava em Baltimore, começou uma campanha nacional de cura divina, onde milagres incríveis e nunca vistos aconteceram. O noticiário dava destaque especial às curas que eram realizadas cada dia. Conta-se que quando Amy entrava em um lugar, antes do começo de alguma reunião, sempre havia um atropelamento desesperado de pessoas doentes tentando, ao menos, tocar nela. Quando ela via aquilo, corria de volta para o seu camarim com um grande peso em seu coração para poder orar pedindo o socorro de Deus. Em todo lugar que Amy ia, multidões se apertavam para poder tocá-la, e ela observava com tristeza os policiais que eram forçados a fecharem as portas na tentativa de protegê-la. Depois de um tempo, quando ela fechava os olhos à noite, tudo que ela conseguia ver eram quase 2.000 pessoas apertadas dentro de um lugar com capacidade para abrigar apenas 1.000. Ela via o altar e o porão abarrotados de doentes e acordava pensando como Jesus havia lidado com tal situação. Diante de uma situação assim, será que não fica mais fácil entender por que razão Jesus tinha de entrar num barco, afastar-se um pouco da praia para pregar para a multidão? Em 1921, Amy realizou uma reunião de 3 semanas em Denver, Colorado, onde 16.000 pessoas encheram o auditório municipal 2 ou 3 vezes cada dia. Uma das noites, 8.000 pessoas tiveram de voltar para casa porque não havia lugar. Durante esses dias de ministério intenso, Maine sempre cuidou do estado de saúde de sua filha com muita atenção, e ela considerava essa questão da mais alta importância, pois se a saúde de Amy desse algum problema, todo o seu ministério sofreria. As duas eram mais como irmãs do que mãe e filha. Entretanto, na área espiritual, nunca concordaram plenamente. Maine era uma pessoa muito organizada. Ela cuidava do ministério de Amy, desde os assuntos mais importantes até os mais comuns, mantendo todos os compromissos financeiros absolutamente em dia. Ela era uma mulher muito resistente e às vezes só dormia 2 horas por noite. Costumava examinar cuidadosamente cada pessoa enferma antes do início das reuniões para se precaver dos causadores de problemas. E antes de cada culto, ela também passava longas horas junto com os inválidos. Maine nunca se sentava para uma refeição. Em vez disso, comia enquanto fazia o registro dos enfermos, dava as boas-vindas aos representantes de alguma caravana, organizava o ministério de auxílio aos necessitados. Ela trabalhou diligentemente para estabelecer uma base financeira para o ministério. Contudo, nunca compreendeu plenamente a totalidade do chamado ministerial da filha, nem entendeu verdadeiramente por que Amy fez o que fez de sua vida.
Se ela percebia que alguém estava se aproximando muito da filha, incomodava Amy até conseguir acabar com aquele relacionamento. Muitos dos funcionários do ministério pediram demissão ou foram demitidos por causa dela. Talvez essa tenha sido a razão porque Amy nunca teve amizades duradouras. O relacionamento mãe e filha das duas sempre foi muito estressante. E mais tarde, nos anos que se seguiram, o sentimento de estar sendo dominada e controlada pela mãe faria com que Amy e ela se separassem. Em 1921, Amy já estava cansada de sua vida nas estradas e começou a procurar um lugar onde eles pudessem construir o Angelus Temple. E ela encontrou esse lugar nas imediações da prestigiada área do Echo Park, que era cercada por abundante vegetação, belos locais para piqueniques e um maravilhoso lago nos arredores de Los Angeles. Amy foi a primeira em muitas áreas. Enquanto construía o templo, a estação de rádio Oakland Rockridge a convidou para ser a primeira mulher a pregar usando as ondas do ar. Esse acontecimento iria acender um novo fogo dentro dela e algum tempo mais tarde ela teria sua própria estação de rádio. Entretanto, o seu primeiro desafio era construir o templo. Todos contribuíram generosamente na execução daquela construção: prefeitos, governadores, ciganos e até mesmo o Ku Klux Klan se aproximou em contribuir. Embora Amy não concordasse com o Ku Klux Klan, eles a amavam. Contudo, foi esse amor deles por ela que os levou a cometer um crime. Numa ocasião, durante uma reunião em Denver, em junho de 1922, Amy estava em um local onde iria pregar, juntamente com uma repórter, quando alguém a chamou e pediu que ela fosse orar por um paralítico que estava do lado de fora. Ela então pediu à repórter que fosse com ela, pois gostaria que testemunhasse a oração. Porém, ao saírem na porta, as duas foram rendidas, vendadas e levadas para uma reunião do Ku Klux Klan. Depois vieram a saber que tudo o que o Ku Klux Klan desejava era ouvir uma mensagem em particular da evangelista. Ela fez uma pregação baseada em Mateus 27, cujo tema era Barrabás, o homem que achava que nunca seria pego. Depois da palavra, Amy ouviu educadamente enquanto eles lhes garantiam um apoio secreto em todo o território nacional. Para eles, isso significava simplesmente que, para qualquer lugar que Amy fosse dentro dos Estados Unidos, ela podia confiar neles para protegê-las. Em seguida, eles novamente vendaram as duas e as levaram de volta para o local de reuniões em Denver. Aquela repórter escreveu uma tremenda história sobre aquele sequestro, a qual contribuiu para dar ainda mais notoriedade a Amy, bem como para trazer mais dinheiro para a construção do templo. Em 1922, no final do ano, o templo de 5.000 lugares estava finalmente pronto. Sua inauguração se deu com um culto que de tão especial chegou a ser extravagante. Aconteceu no dia 1º de janeiro de 1923. Quem não pôde estar presente ao culto pode ver algo parecido na parada do Torneio das Rosas, em Pasadena, Califórnia. Um carro alegórico coberto de flores levava o coral da igreja, que seguiu cantando durante o desfile e ganharam o primeiro lugar de seu grupo. O The New York Times deu completa cobertura à festa de dedicação daquele templo, e daquele dia em diante, o templo Angelus, com capacidade para 5.000 pessoas sentadas, esteve cheio 4 vezes em cada domingo. Aquele templo tinha uma acústica perfeita. Naquela época chegou a sair uma conversa de que muitos produtores de Hollywood estavam esperando que Amy fracassasse para que eles pudessem adquirir o prédio para transformá-lo em um teatro. Contudo, Amy não iria falhar. Ao contrário, no futuro, ela mesma transformaria aquele prédio em um teatro. Seria o teatro de Deus. Do ponto de vista de Amy, toda a Bíblia era um drama sagrado que precisava ser pregado e ilustrado dramaticamente. E era exatamente nesse aspecto que, segundo ela cria, as igrejas denominacionais tinham perdido a eficácia. Amy honestamente cria que a igreja tinha se tornado por demais fria e formal, enquanto, por outro lado, o mundo, com seu gosto pelo entretenimento, trazia encorajamento, alegria e divertimento às pessoas. Em junho de 1922, Amy deu ao Templo Angelus o nome de Igreja do Evangelho Quadrangular, por causa de uma visão que tivera enquanto pregava um sermão baseado no primeiro capítulo do livro de Ezequiel.
em sua primeira ordenação, foram consagrados 1000 pastores. 2 reuniões foram separadas cada semana no templo para orar pelos enfermos. E embora Amy tivesse 24 presbíteros em seu conselho, ela dirigia a maioria dessas reuniões pessoalmente, até o dia de sua morte. Os resultados das curas realizadas em Los Angeles eram espantosos, mas eram menos notados pelo público em geral do que os registrados nas campanhas nacionais que Amy realizava pelo país. Razão disso, certamente, era porque nos maiores cultos realizados no templo, o foco não estava em cura divina, mas no evangelismo e no treinamento dos ganhadores de alma. Sem sombra de dúvida, o Templo Angelus era um local bastante movimentado. Amy tinha providenciado ali uma torre de oração que ficava ocupada 24 horas por dia. Ela também montou um coral de 100 vozes e uma banda de metais composta por 36 músicos. Em todos os cultos, o santuário ficava cheio de música. Amy providenciou ainda a compra em Hollywood de fantasias, acessórios e cenários para abrilhantar ainda mais os seus sermões. Muitos em Los Angeles sabiam que assistir a um culto no Templo Angelus era sempre um grande acontecimento. Amy tinha um notável senso de humor e, embora houvesse muitas falhas nos seus primeiros sermões ilustrados, ela sempre conseguia tirar o melhor deles. Certa ocasião, para dar um pouco mais de vida à sua descrição do cenário do Jardim do Éden, ela encomendou um papagaio de um circo que estava visitando a cidade. Contudo, obviamente, ela não sabia do linguajar vulgar e grosseiro que a ave havia aprendido enquanto trabalhava nos shows circenses. Assim, no meio do seu sermão, o papagaio virou-se para ela e disse: "Ah, vá pro inferno." As 5.000 pessoas que estavam ali presentes não podiam acreditar no que ouviram. Depois, como se o pássaro quisesse ter certeza de que todos tinham ouvido o que ele havia dito, repetiu a frase. Mas Amy não era do tipo de pessoa que se deixava vencer assim tão facilmente e deu a volta por cima, tirando o melhor da situação, como ela sempre fazia com cada uma de suas gaves e aproveitando-se da ocasião. Começou a pregar para o papagaio, encorajando-o a tomar uma decisão. Então, quando a ave voltou a repetir as mesmas palavras, o auditório veio abaixo. Finalmente, ela persuadiu o pássaro alugado a seguir o caminho cristão, prometendo a ele um poleiro no céu por sua ajuda no show. É claro que alguns ministros evangélicos se opunham a Amy por causa de seus métodos. Entretanto, ela respondia a eles publicamente dizendo: "Mostre-me uma maneira melhor de atrair as pessoas para virem para a igreja e ficarei feliz em experimentar os seus métodos. Mas, por favor, não me peçam para pregar para bancos vazios. Não vamos perder nosso tempo discutindo a respeito de métodos. Deus deseja usar cada um de nós." Muitos astros e estrelas hollywoodianos tinham grande interesse no que Amy tinha a dizer. Alguns eram frequentadores assíduos do templo, como Mary Pickford, Jean Harlow e Clara Bow. Charlie Chaplin frequentou alguns dos cultos dela e mais tarde se tornaram grandes amigos. Na verdade, Chaplin foi a pessoa que ajudou Amy a montar um palco no templo para ela apresentar as ilustrações de seus sermões, e ela mostrou a ele o caminho da vida. O ator Anthony Quinn tocou na banda de Amy antes de se tornar o famoso astro de cinema que foi. Quando ele ainda era um adolescente, ela o levou a uma cruzada pela Espanha para servir-lhe de intérprete. E esse ator mundialmente conhecido disse mais tarde que um dos momentos mais marcantes de sua vida foi quando conheceu Amy. Ele escreveu: "Alguns anos mais tarde, quando via as grandes atrizes representando, costumava compará-las com ela, Ingrid Bergman, Katharine Hepburn, Greta Garbo. Nenhuma produziu em mim uma sensação tão forte como aquele choque elétrico que senti ao ver Aimee Semple McPherson pela primeira vez." Em fevereiro de 1923, Amy abriu a sua primeira escola de ministérios, que mais tarde se tornaria conhecida como Escola Bíblica Life, farol do evangelismo quadrangular internacional. Amy era uma professora muito dedicada ao ensino. Ali na escola, a irmã, como costumava chamá-la, atuava como professora e revelava aos estudantes de maneira aberta tanto seus pontos fortes quanto as suas fraquezas.
Seus autores cristãos favoritos eram Wesley, Booth e um avivalista canadense chamado Albert Benjamin Simpson. Amy estava sempre citando esses homens e ensinava a partir de seus escritos. Às vezes, ela testava os alunos saindo mais cedo da sala de aula, pedindo a eles que passassem o restante do tempo em oração. Depois, se escondia em algum corredor e ficava observando os estudantes saírem da sala para ver quem iria sair correndo e quem era atencioso suficiente para tirar um tempinho para pegar uma folha de papel que ela tinha deixado cair propositalmente no chão. Os atenciosos receberiam os seus elogios, pois acreditava que aqueles que prestavam atenção aos detalhes seriam ministros mais valorosos e sensíveis. Um ano mais tarde, em fevereiro de 1924, Amy inaugurou a rádio KFSG, Call for Square Gospel, com a primeira licença de transmissão radiofônica concedida a uma mulher. Essa foi também a primeira estação de rádio evangélica a ser operada. Por volta de 1926, Amy estava precisando muito de umas boas férias e por isso fez uma viagem para a Europa e a Terra Santa. Contudo, acabou pregando a maior parte do tempo. Então, depois que voltou, aconteceu o maior e mais polêmico escândalo de seu ministério. Em 18 de maio daquele ano, enquanto passava alguns momentos na praia em companhia de sua secretária, Amy terminou de fazer as últimas anotações do sermão que pregaria naquela noite e pediu à secretária que fosse ligar para o pessoal do templo, passando-lhes as informações. Entretanto, quando a colega voltou para a praia, não a encontrou mais lá. Pensando que Amy tivesse ido nadar um pouco, procurou na água para ver se a encontrava. Não tendo sucesso, resolveu informar as autoridades. Nos próximos 32 dias, o desaparecimento de Amy se tornou a notícia mais quente na imprensa de todo o mundo. As praias de Los Angeles foram totalmente vasculhadas e suas águas mais distantes cuidadosamente checadas em busca de algum sinal de Amy. Entretanto, nada foi encontrado. Enquanto isso, o pessoal do Templo Angelus recebeu uma carta pedindo um resgate de $25 mil para a soltura de Amy. Maine jogou essa carta fora, juntamente com um tanto de cartas malucas que estavam chegando pelo correio naqueles dias. Em seguida, chegou uma outra carta de outro lugar, exigindo $500 mil. Qualquer novidade a respeito desse desaparecimento era notícia do dia. Certa ocasião, foi noticiado que ela havia sido vista em 16 lugares diferentes, em um único dia, de costa a costa da nação. Finalmente, no dia 20 de junho, foi marcado um culto em memória de Amy no Templo Angelus. Então, 3 dias depois deste culto, ela surgiu em Douglas, Arizona, vinda do deserto de Água Prieta, México. Quando perguntada sobre o seu paradeiro, Amy contou a todos que naquele dia na praia, assim que a secretária saiu, um homem e uma mulher se aproximaram dela pedindo que fosse orar por uma criança que estava morrendo. Disse que a mulher estava chorando e que o homem até havia trazido um casaco para Amy se cobrir, já que estava em trajes de banho, na esperança de que ela aceitasse ir com eles. Então ela concordou em ajudá-los e o seguiu até o carro. Amy explicou que já havia feito isso tantas vezes que nem deu muita importância aos fatos. Entretanto, quando os 3 chegaram até onde estava o carro, ela percebeu que o motor estava ligado e que havia um outro homem ao volante. A mulher que estava fingindo ser a mãe da criança, enferma, entrou primeiro dentro do carro e em seguida o homem, que supostamente era o pai, deu-lhe um forte empurrão e disse para que ela entrasse também. A próxima coisa que viu foi alguém puxando a sua cabeça para trás e depois a mulher pressionando fortemente contra o seu rosto um pano embebido em clorofórmio. Mais tarde, quando acordou, encontrava-se presa em uma cabana, vigiada por uma mulher e 2 homens. Amy disse ainda que eles a ameaçaram, cortaram um pedaço do seu cabelo e queimaram seus dedos com um cigarro. Mais tarde, levaram-na para o outro lugar. Depois, os 2 homens foram embora. Então, aproveitando o momento em que a mulher havia saído para fazer compras, conseguiu se livrar e escapar do cativeiro. Antes de sair, a mulher havia amarrado com tiras de lençóis, mas Amy conseguira cortar as amarras utilizando-se de uma tampa de lata que estava com as bordas dentadas.
Tão logo conseguiu se desamarrar, Amy pulou a janela e caminhou pelo deserto durante 4 horas até chegar a uma cabana em Douglas, Arizona. Quando ela finalmente conseguiu a ajuda da polícia, uma vez que os policiais acreditaram que ela era quem dizia ser, ligou para Maine em Los Angeles. Entretanto, nem mesmo a mãe acreditou que era ela. Foi preciso que Amy contasse um segredo que apenas ela sabia a respeito da vida particular das duas para que Maine finalmente acreditasse. Depois de uma noite no hospital, aproximadamente 50.000 pessoas deram as boas-vindas a Amy do Templo Angelus. Contudo, sua aprovação estava apenas começando. Ela descreveu seus sequestradores e registrou queixa contra eles, todavia nunca foram encontrados. E quando a polícia a acompanhou até o deserto, na tentativa de refazer o percurso que ela dissera ter percorrido, não conseguiram encontrar nenhuma choupana que encaixasse nas descrições que ela havia fornecido. Então, o procurador do distrito de Los Angeles, Asa Case, acusou Amy de estar mentindo e se esforçou o mais que pôde para desacreditá-la. Na época, saiu uma notícia de que ela havia sido vista em um bangalô Cormel, na companhia de seu produtor de rádio, Kenneth Ormiston, e Case tratou logo de conseguir o máximo possível de testemunhas na tentativa de confirmar o fato. Amy tinha conquistado muitos inimigos no submundo do crime, por isso a possibilidade de haver sequestradores envolvidos. Os gangsters possuíam uma grande rede de prostituição, tráfico de drogas, sistema de agiotagem e contrabando de bebidas alcoólicas na área de Los Angeles, e Amy havia ganhado para o senhor muitas das pessoas chaves desses negócios. Também é verdade que Amy regularmente abria as portas de sua estação de rádio para que novos convertidos falassem sobre sua conversão, e quando esses que haviam vindo do submundo do crime davam os seus testemunhos de conversão, eles não apenas estavam espalhando a nova sobre sua mudança de vida, também estavam expondo os feitos criminosos dos seus antigos parceiros e muitas vezes até mesmo mencionavam seus nomes. Amy nunca mudou a versão do seu sequestro. Na verdade, seu relato do que aconteceu foi o único que não sofreu variação com o passar do tempo. Os repórteres, detetives e promotores estavam sempre contando uma história diferente dos fatos. Até mesmo aqueles que testemunharam contra Amy mudaram seu depoimento, e quando eles o fizeram, as acusações de corrupção da moral pública, obstrução da justiça e conspiração para manipular evidências que haviam contra ela foram finalmente retiradas. Alguns fatos secundários com relação ao escândalo que atingiu Amy são bem interessantes. O promotor do município, Asa Case, tempos depois, foi condenado e mandado para a prisão de San Quentin. Além disso, mais tarde, o advogado de Amy foi encontrado morto. As evidências parecem indicar que a máfia realmente estava envolvida. Tão logo retornou ao ministério, Amy passou a usar o que se pode dizer de as verdadeiras vestes de um ministério apostólico. Ela passou a comparecer em clubes noturnos, em salões de dança, de jogos e de lutas de boxe. E durante os intervalos, ela convidava as pessoas para as reuniões. Os donos destes estabelecimentos gostavam da publicidade e os clientes adoravam Amy. Ela era uma pessoa que não tinha medo dos pecadores do mundo e agora estava procurando, ainda com mais fervor, levar Jesus para onde eles estavam. Ela achava muito engraçado o fato de que um bom número de cristãos colocassem barreiras demarcando onde deveriam e onde não deveriam pregar o evangelho. Por ocasião do final de 1926, seguidas ações judiciais ameaçavam e os seus empresários procuravam envolvê-la em toda sorte de empreendimentos comerciais. Quando os planos deles fracassavam, a culpa e todas as contas caíam sobre Amy. Os seus advogados, por sua vez, pareciam que só faziam as coisas piorarem para ela. E mais do que nunca, Amy precisava desesperadamente de um amigo, precisava de alguém em quem confiar. Todavia, parecia que todas as pessoas que lhe eram mais próximas a estavam traindo ou se retraindo em sua amizade por causa das críticas feitas a ela. Até mesmo Maine, a mãe de Amy, começou a vacilar em seu apoio à filha. Ora estava no papel de mãe abnegada, desejosa de ajudar, ora mostrava sua má vontade como supervisora de um ministério que não compreendia bem.
estava sempre pronta a criticar a filha quando não concordava com ela e não demorou muito para que passasse a fazer isso em público. Amy sempre elogiou sua mãe publicamente, porém, quando Mine veio ao público com seus golpes antagônicos, as coisas chegaram a um ponto crítico. Agora que a própria mãe estava combatendo-a em praça pública, Amy sentiu-se totalmente traída e a igreja começou a dividir-se. Aqueles que trabalhavam debaixo das ordens de Mine continuaram leais a ela, enquanto o conselho de presbíteros do templo ficou do lado de Amy. De fato, quando aquela situação chegou ao fim, os líderes iriam ajudar a encontrar um plano de aposentadoria permanente para Mine. Milagrosamente, no meio de tudo isso, Amy compôs a sua primeira ópera em 1931 e deu o nome de Regem Adoret, Adorai ao Rei. A isso seguiu-se uma outra visita à Terra Santa. Contudo, dessa vez, ela estava relutante em voltar para casa, por causa das crescentes dificuldades existentes entre ela e a mãe. E seus temores provaram ter fundamento, porque quando ela chegou em casa, ela e Mine finalmente acabaram se enfrentando. E era fato conhecido que quando Mine ficava zangada com Amy, suas palavras eram cruéis e iradas. Entretanto, seguindo o último round desse famoso desentendimento, saiu na imprensa uma notícia de que Mine havia terminado com o nariz machucado e com um curativo. A manchete que vinha acompanhando a foto de capa do jornal dizia o seguinte: "Mãe diz que Amy quebrou seu nariz." As coisas, porém, não eram exatamente o que pareciam. Na verdade, Mine simplesmente havia feito uma cirurgia plástica na noite do desentendimento e mais tarde desmentiria a notícia. Entretanto, o desmentido não adiantou, era o fim de linha para Mine e ela teve que largar o cargo. Logo em seguida, a aposentadoria forçada de Mine, uma grande quantidade de pessoas queria o cargo de administrador do ministério. Juntamente com as despesas do acordo com a sua mãe, a depressão e os processos, as dívidas de Amy rapidamente foram se amontoando. Na verdade, ela passou os próximos 10 anos resolvendo os processos e pagando os credores. Quando todos esses débitos foram saldados, colocaram um cartaz comemorativo no topo do templo. Todavia, o peso de tudo isso simplesmente acabou sendo mais do que Amy conseguia suportar. Assim, em 1930, ela sofreu um colapso total, tanto físico quanto emocional, e teve de ficar confinada a um chalé em Malibu, sob a constante supervisão de um médico. Depois de 10 meses passando por essa provação e depois de apresentar uma sensível melhora, Amy voltou para o Templo Angelus, em Los Angeles. Contudo, nunca mais teria a força e o vigor que antes desfrutara. O médico dela explicou que o seu problema de saúde era pura e simplesmente o fato de não conseguir descansar o tempo necessário. Quando chegou no ano de 1931, Amy sentia-se muito só. O preço da fama era muito alto e ela não tinha nenhum amigo mais chegado. E do fundo do seu coração ansiava por companhia. Em meados daquele ano, Rolf, seu filho, se casou com uma aluna de um instituto bíblico, o que deixou Amy muito feliz. Depois, no dia 13 de setembro, ela casou-se novamente, agora pela terceira vez. Seu terceiro marido chamava-se David Huon. Disseram que a sua solidão e o enorme desejo de ser amada a fizeram acreditar que ele possuía todo tipo possível de virtudes. Entretanto, isso estava longe de ser verdade. Não muito tempo depois do casamento, David foi processado por uma outra mulher a quem tinha prometido matrimônio. O processo demorou 1 ano para ser concluído e quando saiu a sentença, a decisão judicial foi contra ele. Contudo, Amy continuou desenvolvendo seu ministério viajando pelo país e alcançou um tremendo sucesso na Nova Inglaterra, onde milhares de pessoas compareceram para ouvi-la. Por causa de suas condições de saúde, no dia 22 de abril de 1927, ela renunciou ao pastorado do Angelus Temple. Contudo, o conselho não aceitou a sua renúncia. Depois, em janeiro do próximo ano, ela embarcou para a Europa, seguindo o conselho de seu médico, e novamente milhares de pessoas lotaram as suas reuniões. Durante a sua ausência, David, no meio do escândalo, entrou com pedido de divórcio. Os anos entre 1938 e 1944 foram muito tranquilos para Amy. Durante esse tempo, quase não saía nada a seu respeito na imprensa.
Amy foi processada por empregados insatisfeitos, pastores associados e qualquer outra pessoa que achasse que poderia ganhar alguma coisa às custas dela. Então, ela decidiu contratar um novo administrador, Gilles Knight, que a manteve afastada dos olhos do público. Qualquer repórter que desejasse falar com ela tinha primeiro que passar por ele, e ele não permitia a aproximação de nenhum deles. Amy o colocava a par do seu paradeiro e depois ficava de longe, levando uma vida mais ou menos anônima. Ralph McPherson sempre falou muito bem sobre Knight por causa do serviço que ele prestou à sua mãe e que trouxe tanta paz ao lar deles. Muitos dos esforços de Amy durante esses anos foram dedicados a pastorear, treinar futuros ministros, estabelecer centenas de igrejas e enviar missionários por todo o mundo. Entretanto, em 1942, ela foi para as principais ruas de Los Angeles, à frente de sua banda de metais e da guarda uniformizada, levando bandeiras do país e das Forças Armadas. Seu objetivo era vender títulos do governo para financiamento da guerra e conseguiu vender $150 mil desses títulos em apenas uma hora. Por isso, o Tesouro dos Estados Unidos lhe concedeu uma honrosa condecoração pública pelos seus esforços patrióticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela também organizava regularmente às sextas-feiras à noite reuniões especiais de oração. Isso lhe garantiu o apreço especial do presidente Roosevelt e do governador da Califórnia. Em 1944, a saúde de Amy estava muito debilitada. Ela estava sofrendo com infecções tropicais, as quais havia contraído durante suas viagens missionárias. Assim, em fevereiro daquele ano, ela nomeou Ralph o novo vice-presidente do ministério. Ele já havia provado a sua fidelidade e servido a sua mãe muito bem durante muitos anos. De fato, ele foi a única pessoa que permaneceu ao seu lado durante os bons e os maus tempos. Depois, em setembro daquele ano, Ralph e Amy viajaram para Oakland para inaugurarem ali uma igreja. Houve um blackout na cidade por causa da guerra e por isso Ralph e a mãe passaram longas horas no quarto dela, conversando sobre o ministério e a família. Estar em frente de grandes multidões e falar sobre a obra ministerial sempre alegravam muito Amy, por isso ela estava com o espírito muito animado. Já entrada a noite, Ralph deu um beijo de boa noite na mãe e deixou o quarto. Amy sempre sofrera com insônia, estava tomando sedativos por orientação do seu médico e com certeza havia tomado 2 nesta noite. Provavelmente ela não estava conseguindo dormir e estava marcado para ela pregar no dia seguinte, por isso ela deve ter decidido tomar uma dose maior. Segundo os médicos, deve ter sido mais ou menos durante a madrugada que Amy percebeu que alguma coisa estava errada. Entretanto, em vez de chamar o filho Ralph, fez uma ligação para o seu médico particular em Los Angeles, e ele estava no meio de uma cirurgia e não pôde atender ao seu chamado. Então ela ligou para um outro médico que a encaminhou para o Dr. Palmer em Oakland, Califórnia. Contudo, antes de conseguir fazer essa terceira ligação, ela perdeu a consciência. Às 10 da manhã, Ralph foi acordar a mãe e a encontrou na cama, respirando com muita dificuldade. Ao perceber que não conseguia reanimá-la, procurou ajuda médica, porém já era muito tarde. Assim, no dia 27 de setembro de 1944, aos 53 anos, Amy Simple McPherson partiu para encontrar-se com o Senhor. O corpo de Amy foi velado no Templo Angelus durante 3 dias e 3 noites, enquanto 60 mil pessoas faziam fila para prestar-lhe uma última homenagem. O palco da orquestra, onde foi colocado seu ataúde aberto, ficou totalmente coberto de flores, bem como a maior parte dos corredores do templo. 5 carros repletos de flores tiveram de ser dispensados, pois não havia espaço para colocá-las. Depois, no dia 9 de outubro de 1944, aniversário de Amy, um desfile de 600 automóveis se dirigiu para o cemitério memorial Forest Lawn, onde esta general do Exército de Deus foi finalmente colocada para descansar. Neste dia, aquele cemitério recebeu 2.000 pessoas, juntamente com os 1.700 ministros do Evangelho Quadrangular que Amy havia ordenado. A história completa de Amy Simple McPherson jamais poderá ser contada com apenas um capítulo.
Como outros grandes generais de Deus, só o céu irá dizer tudo o que ela realizou. Contudo, para o nosso propósito aqui, deixe-me dizer que durante a sua vida, ela escreveu 175 canções e hinos, muitas óperas e 13 dramas. Ela também pregou milhares de sermões e formou mais de 8.000 ministros na Faculdade Bíblica Life. Estima-se que durante a depressão, algo em torno de 1,5 milhão de pessoas receberam ajuda por intermédio de seu ministério. E hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular continua pregando as verdades da Palavra de Deus como foram reveladas à irmã Macpherson. Conforme a declaração de fé original do Evangelho Quadrangular, as 4 bases são: Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus é o Rei que vem. Para concluir, gostaria de enfatizar algo muito importante que Amy sempre fazia questão de deixar claro para os alunos: permaneça no meio da estrada. Depois de tudo o que você ouviu sobre ela, deve ficar bem claro que essa afirmação não se refere a ser inconstante. A irmã Amy estava falando sobre a força que precisamos ter para ficarmos firmes em algum lugar. E essa afirmação tinha um duplo significado para ela. Primeiro, ela dizia: haja com ousadia em todas as áreas da vida e não permita que o mundo coloque você no seu molde. Seja desinibido e demonstre com toda ousadia o amor e a liberdade que Jesus coloca à disposição de todos os homens. E fique firme quando estiver sob pressão, nunca vacilando diante do medo. Também seja ousado na realização do plano que Deus tem para a sua vida, na força do que os céus têm chamado você para fazer. Segundo, seja apaixonado com relação aos dons do Espírito Santo, mas sem exageros. Não intimide as pessoas pelo fato de você ter poder. Amy sempre usava a potência do motor do carro para apresentar esse conceito. Ela dizia que, embora um carro possa chegar facilmente a 140 km por hora, uma pessoa tem de ser muito tola para trafegar a essa velocidade no meio de uma multidão. Ela explicava que o poder do Espírito Santo estava sempre presente, mas que era para ser usado ao longo dos anos na ministração às pessoas. O que Amy estava literalmente nos dizendo para fazer quando ela dizia para permanecermos no meio da estrada era isso: os excessos podem até nos fazer subir como um foguete, porém mais tarde isso vai nos fazer explodir e cair de volta à terra. A fé cristã é um estilo de vida, portanto, pense nessa corrida como uma maratona e não como uma corrida de curta distância. Agora, peguemos a tocha que Amy passou para nós e nunca nos contentemos com a mediocridade de uma vida apenas religiosa. Vamos abalar o nosso mundo para Deus com a liberdade, a valentia e a sabedoria que o Senhor nos deu. E permaneçamos firmes no meio da estrada, à medida que realizamos o chamado de Deus em nossas próprias vidas.